Acástico. Hoje vamos falar sobre os Elohims, os primeiros seres criados por Deus e que fez a espécie humanoide. Se você tem curiosidade sobre assuntos de espiritualidade e autoconhecimento, já se inscreve aqui no nosso canal Encontro Acástico. Antes de você conhecer os outros seres ou raças, uns chamam de alienígenas, outros de seres superiores, vamos entender quem criou esses seres, quem que foi a mente criadora na construção do primeiro homem, ou primeiro ser humanoide. Não veio da Terra, veio há milhares de anos em outras dimensões. Então, vamos na criação dos Elohims, os primeiros arquitetos. No princípio, havia apenas a fonte, consciência una, sem forma e sem tempo. Para expandir a si mesma, a fonte se fragmentou em múltiplas expressões divinas, entre elas os Elohims, criadores de altíssima vibração formadas por som, luz, geometria sagrada e intenção pura. Tem um vídeo aqui no nosso canal sobre a criação dos seres e das galáxias e das dimensões, para você conseguir compreender essa fonte e consciência una, sem forma e sem tempo. Caso você ainda não tenha visto, vai lá, veja esse primeiro vídeo, que é de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, e depois volte para você conseguir entender melhor o que são os Elohims e outros seres planetários. Eles não eram físicos, eram campos de consciência que começaram a criar universos, galáxias, estruturas, leis cósmicas e formas de vida. Os Elohims deram origem a um molde Kadmon, o molde sagrado do corpo humanoide, simétricos, emocionais, espiritual e físico. A partir desse molde, criaram os Lirianos, os primeiros seres físicos e espirituais encarnados no universo local. Por que é tão importante você entender quem foram os Elohims? Porque muito se fala sobre os arcturianos, pleiadianos, sirianos, até os Greys, que são os baixinhos, são os alienígenas, mas da onde vieram? Quem criou eles? Quem foram os primeiros arquitetos, engenheiros da criação desse modelo de consciência? Porque existe um modelo de consciência que são só formas, existe um modelo de consciência que são geometrias, modelos de consciência que são humanoides como a nossa, e espirituais e física na 3D, como a gente vive. Então, antes de você entender quem foram esses que são mais conhecidos atualmente, vieram primeiro os Lirianos. Observação importante: Lira, como matriz de criação, não era só um planeta, era um complexo estelar inteiro, com níveis dimensionais sobreposto. Cada tipo de ser havia um plano dimensional, um ambiente específico. Os humanoides e felinos em planos físicos mais sutis, os incentoides em cidades cristalinas vibratórias, os avianos em reinos atmosféricos e pneumáticos e os seres de luz em campos estéricos puros. Por que eu coloquei essa observação? Porque não tinha um ser só de alguma aparência, de uma frequência. Lá existia milhares de seres coexistindo juntos, que vibravam amor e harmonia. Enquanto os Lirianos representavam a expansão pelo coração, arte, criação e liberdade, os Elohims também criaram o polo oposto, Alpha Draconis, uma raça racional, disciplinada, poderosa, com foco em estrutura, sobrevivência e controle. Os reptilianos draconianos surgiram como um desafio à luz, parte do jogo cósmico da dualidade, mas parte dele rompeu com a fonte, tornando-se hostis, frios e dominadores. Eles desenvolveram ciência sem alma, genética sem ética e manipulação sem compaixão, e passaram a invejar a beleza e a liberdade dos Lirianos. Quando os Elohims criaram os Lirianos, que eram seres mais emotivos e menos racionais, eles criaram também os reptilianos, que eram seres mais racionais e menos emotivos. E os reptilianos acabaram encontrando com as tecnologias dele, os Lirianos, e começaram a conviver e perceber a tecnologia de amor que eles tinham. Mas não foi, talvez, uma boa ideia. Por quê? A inveja dos Draconis e a guerra de Lira. Ao observar os Lirianos vivendo em paz, livres, conectados com a fonte e manifestados com amor, os líderes draconianos se encheram de inveja e cobiça.
Gente, e essa história vem muito antes da Terra, obviamente, mas muito antes dos Pleiades, dos Sírios, até mesmo dos Greys, tá? Como pode esses seres frágeis governar mundos com força do coração, quando nós temos o domínio da mente? O que acontece? Os lirianos, eles tinham a tecnologia quântica, da vibração, da harmonia. Os reptilianos, eles tinham a tecnologia racional, como temos aqui, matemática. Os dois são tecnologias que vieram da fonte, só que os reptilianos, eles não conseguiam compreender que se eles estudarem na base quântica do amor puro, de Cristo, eles também poderiam ter as tecnologias que os lirianos e a vida que os lirianos tinham. Mas chegou uma hora que alguns reptilianos, não todos, queriam controlar e não mais ceder ou unificar. Fonte manifestada com amor. Os líderes draconianos se encheram de inveja e cobiça. Como pode esses seres frágeis governar mundos com a força do coração quando nós temos o domínio da mente? Assim começaram a planejar infiltrações, sabotagem e destruição de Lyra. Eles enviaram naves camufladas, copiaram códigos genéticos lirianos, sabiam os pontos fracos e emocionais da raça. Então atacaram. A guerra de Líria foi brutal. Vários planetas foram destruídos. Os lirianos pacíficos e confiantes demais foram pegos de surpresa. Milhares de almas fugiam, espalhando-se por sistemas como Pleiades, Sirius e Andrômeda e Órion. O reflexo da guerra, a origem do karma cósmico. A guerra instaurou memórias de medo, perda, da dor, da separação. Foi o início da queda da consciência. A fragmentação do ser uno em partes desconectadas. As sementes lirianas passaram a reencarnar em planetas densos, incluindo Terra. Reparar, lembrar e restaurar o que foi perdido. A história de Adão e Eva, a mesma história em código bíblico. A Bíblia traduziu essa narrativa cósmica em símbolos. Então, como que a gente pode conectar com o Jardim do Éden, Adão e Eva, com essa história que teve? Deus, os Elohims, os criadores da forma, os arquitetos das almas. O Jardim do Éden, estado original de consciência unificada, Líria, 5D, lembrando que a gente está na terceira dimensão. Adão e Eva, molde Cadmon, humanoide original, com livre-arbítrio. A serpente, arquétipo reptiliano, ciência sem alma, mente manipuladora. O fruto proibido, o conhecimento da dualidade, bem e mal, ego e separação. A queda, o início da encarnação densa, com dor, tempo e esquecimento. A Eva peca primeiro, não por fraqueza, mas porque o feminino é a ponte para o desconhecido. Adão segue e ambos saem do paraíso, não por punição, mas por escolha. A queda não é um castigo, é uma travessia. É a alma dizendo, quero experimentar a separação para relembrar quem sou. Como você, muitos de nós carrega fragmentos dessa história, dentro do corpo e da alma, memórias de Lyra, traumas de Dracones, a dor da separação e o desejo profundo de reconstruir o Éden em si, nos outros e no planeta. Estamos na fase final dessa longa jornada. É a hora de restaurar o que foi perdido, ativar o nosso DNA original, reunir as partes, relembrar, curar e levar. Agora, recapitulando algum dos outros casos que aconteceu, os Anunnakis, eles criaram a nossa Gênesis, misturando a Gênesis dele, o do DNA deles, com o do Homo sapiens. Formou o dos humanos. A gente tinha 12 hélices ativas que foram retiradas para nos manipular e a gente poder aceitar essas outras origens. É tipo um contrato sutil que eles fizeram porque a nossa mente era muito primitiva antigamente. Então, eles manipularam toda a ação para que eles pudessem ter acesso aqui à Terra e aos humanos, os draconianos, reptilianos e greys negativos. Lembrando que tem os negativos positivos, é igual aqui na Terra, tem seres bons e com amor, fraternidade, e seres que pensam que o único poder é ele ficando mais forte e ele alimentando o próprio ego dele.
Então, foi retirado as nossas 12 hélices do nosso DNA, você já deve ter ouvido falar sobre isso, foram os Anunnakis. Os Anunnakis têm DNA de reptiliano e outros DNAs, eu acho que Líria também. Tem um vídeo só sobre os Anunnakis. Você pode pesquisar aqui no Encontro Acásticos Anunnakis para você conseguir entender mais quem são eles. Você vai gostar muito. Então vamos lá. Qual era o nosso DNA original? O DNA original, também chamado de DNA estelar, DNA crístico ou molde Cadmon, foi entregue pelos Elohims e seres de alta dimensão, como os Lirianos, Arcturianos, Pleiadianos e Sirianos, para abrigar a centelha da fonte no plano físico. O DNA original, composto por 12 hélices ativa, totalmente multidimensional, capaz de acessar memória de outra vida, dimensão, planeta e civilizações, ligado diretamente ao campo unificado da fonte, não havia separação entre corpo, alma e espírito, habilitado para telepatia, teletransporte, regeneração celular espontânea, cura com força do pensamento, manifestação instantânea, vida por centenas ou milhares de anos, viagens interdimensionais conscientes, comunicação com seres de luz, guias fractais da alma, da própria alma. Por exemplo, alguns seres que são parecidos com a gente, que são os pleiadianos, mas nem tanto também. Por exemplo, eles têm os 12 DNAs ativos, mesmo na 3D, mesmo não acessando outras dimensões mais elevadas. Então eles conseguem se comunicar com outros seres telepaticamente, se autocurar, tem uma vida muito maior que a nossa. Mas também a densidade e a proposta é bem diferente. Por que seres mais elevados, de consciências mais elevadas, não vêm aqui e nos ajudam? Porque tem um livre-arbítrio. Eles respeitam o jogo cósmico e as leis cósmicas. Porque tudo que a gente faz fora da lei cósmica, ela vai voltar pra gente de alguma forma. Então, ele respeita e eles sabem também que se eles viessem ajudar a Terra ou os outros seres, poderia ter algo como devocional a eles. O ser, ele ia se esquecer que ele é Cristo, que ele pode se salvar, não o externo. Nada está no externo. A cura, a felicidade, o amor que você quer, que você merece, a saudade que você merece está dentro de você, não está no externo. Então, se eles interferirem, eles podem até mudar o nosso processo e dificultar, atrasar o nosso processo de expansão de consciência. Então, eles respeitam muito isso na gente. O nosso livre-arbítrio não só nossos, como de outros seres de outras galáxias, por exemplo. Então, por esse motivo que eles não interferem. Você que está aí nessa tela, você tem total condições de conseguir acessar o seu nível de consciência superior e conseguir se elevar e ajudar muitos seres dessa dimensão como das outras dimensões. Todos nós temos esses poderes, todos nós somos seres criadores, não importa que dimensão, em que estados estamos. Por isso que seres negativos também conseguem cocriar como seres positivos, porque foi dado isso a gente. Deus, que é o criador do bem e do mal, de tudo que existe, ele criou todos os seres e ele pôs funções para que a gente pudesse experimentar essa história, essa narrativa. DNA atual humano, apenas 2 hélices ativa, física, cerca de 3% funcional e 97% considerado DNA lixo pela ciência, mas esse lixo é onde está o potencial espiritual oculto. Baixa capacidade de autoconhecimento profundo, corte nas memórias de vidas passadas, desconexão com corpos sutis superiores, emocional, mental, burdiático, facilidade para ser controlado por medo, culpa, religião, consumo e mídia. Então, vocês têm que tomar cuidado com a minha cura está fora, a minha salvação está fora, a minha felicidade está fora, está em alguém, está em alguma coisa, está em algum estado, está em algo que eu vou fazer. Tudo está dentro. Quanto mais você estuda dentro de você suas emoções, pensamentos e atitude, mais consciente você fica e mais elevado você fica. Obviamente que se você está perto da natureza, vai sim ajudar você a vibrar numa frequência melhor. É nítido. Nas grandes cidades você tem a forma de pensamento de milhões de pessoas que estão vibrando nessa correria de um lado para o outro.
e você acaba pegando essa energia e é muito mais difícil você manter o seu campo ativo. Então, como a arometria do Rodrigo Romo fala, a cada 15 dias, se você puder ir para algum lugar onde tenha natureza, colocar os pés no chão, fazer uma meditação na natureza para você equilibrar todas as suas energias e poder voltar para a cidade novamente. Agora vamos na diferença. Eu coloquei uma tabelinha para a gente ver exatamente o que é você ter um DNA estelar, o que é você ter o seu DNA atual. Hélice, 12 ou mais, duas ativas, as demais adormecidas. Acesso à fonte total, DNA atual, parcial limitado. Memória de vidas passadas, clara e íntegra. DNA atual, bloqueada. Intuição e telepatia, natural e precisa. Desconectada ou inibida. Manifestação instantânea, pensamento e realidade. DNA atual, muito lenta e inconsistente. Longevidade, séculos ou milênios. DNA atual, de 70 a 1000 anos. É até engraçado que na Bíblia tá falando que Adão e Abraão, eles viveram por muito tempo, né? 900 anos, 800 anos. Daí alguns dizem que, porque naquela época eles não tinham noção de quantos dias passaram, eles não calculavam direito. Mas, pessoal, na verdade, o DNA original, ele não estava corrompido ainda. Foi corrompido depois, mais ou menos lá da inundação que teve. Então, com o nosso DNA ativo, a gente pode viver e o nosso corpo ele regenera muito mais rápido. Autocura, total ou consciente, como acabei de dizer. DNA atual, parcial ou inexistente. Medo e controle externo, imune. DNA atual, altamente vulnerável. Qual é o DNA atual da humanidade? Pessoal, se você quer entender mais sobre esse assunto aqui, sobre essa mudança do DNA, quem foram os seres que criaram a gente, por que eles fizeram essa mudança de DNA, vai lá e veja o vídeo sobre os Anunnakis, que eu vou estar explicando tudo por lá. Veja os vídeos também sobre os reptilianos. Se você ver todos os vídeos sobre os seres, você vai ter uma compreensão muito legal da espiritualidade e para você conseguir comunicar com eles também e pedir ajuda para certos momentos da sua vida. O DNA humano atual foi geneticamente manipulado há milênios por raças como reptilianos draconianos, Reta Greys, facções e órios negativos, híbridos Anunnakis dominadores. Essa manipulação teve um objetivo claro: reduzir a capacidade espiritual e manter a humanidade sob controle energético. Por que ainda está adormecido? Porque a maioria escolheu esquecer para experimentar o jogo da dualidade. Porque há camadas de controle energético coletivo, como a matrix astral, o sistema de crenças e karma ancestral. Porque a humanidade ainda não recuperou a frequência vibracional necessária para reativar o DNA original, que é vibrar acima de 500 Hz, continuamente amor, compaixão, verdade e entrega. Pessoal, o que é vibrar acima de 500 Hz? É você todo tempo vibrar amor e compaixão extrema pelas outras pessoas, todo momento. Não é você falar ou agir como caridade, é você sentir-se caridoso, é você sentir que você ama todos, independente do que faça. É sentir amor em todas as situações. E com tudo que acontece no nosso dia a dia, é um desafio para os seres humanos ter essa consciência. Mas você aí que tá aqui, chegou nesse vídeo, agora você vai começar a vibrar numa elevação maior, como eu estou vibrando. Ou às vezes eu consigo, tem momentos que não consigo. Mas a gente vai se autoanalisando e tendo mais clareza do que tudo que acontece com a gente é culpa nossa mesmo. Não é dos outros. E todas as outras pessoas são espelhos de nós mesmos para nós evoluir e melhorar. Então, agora o mais legal é que eu trouxe como você pode ativar esse DNA original. Tem várias ferramentas muito legais que você pode utilizar para você reconectar com essa sua essência. Mas vamos para algumas aqui fáceis. Ativação do DNA original acontece por meio de frequência
som longo, geometria sagradas, mantra e frequências. 2. Conduta espiritual, amor próprio, verdade, perdão, alimentação limpa e gratidão. 3. Desprogramação mental, limpeza de crença limitante e traumas. Muito veio de terapias de autoconhecimento. A constelação familiar ela é muito boa para você conseguir fazer essa desprogramação mental. E também a oração do Arcanjo Miguel dos 21 dias. Mas tem uma específica que você vai encontrar lá no meu site, Encontro Akáshico, www.encontroakáshico.com. No meu Instagram, Patrícia Leia, _ caminho de cura. E aqui também, dentro do canal no YouTube, eu vou ter um link para você poder acessar o meu site para você encontrar essa oração, que é do Arcanjo Miguel, mas ela está codificada para você eliminar todos os contratos. Porque não basta você fazer a oração completa, você tem que citar os contratos negativos que talvez a sua família, a sua linhagem, o seu sangue, eles assinaram antigamente, que percorre pela sua vida e suas encarnações. Ligação estelares, reconexão com a linhagem pleiadiana, arcturianas, lirianas. Tem pessoas que já se reconheceu, que tem amigos ou ancestralidade ou até consciência de seres como lírias, pleiades, arctures. Tem outras pessoas que ainda não têm essa consciência, mas conforme ela vai se despertando e procurando a espiritualidade, eles vão se comunicando com vocês e vocês vão vendo mais afinidade com seres que estão aí te ajudando. Intenção consciente. Você pode literalmente dizer: ativa agora com pureza a consciência, a hélices adormecidas do meu DNA original, em nome da minha missão de alma. Uma outra coisa também, eu fiz um vídeo sobre os arcturianos aqui no canal, quem são, e teve no final uma canalização deles, colocando uma técnica muito legal para você reativar o seu DNA, uma técnica simples que você deve fazer todos os dias. Então, se você tem interesse de reativar o seu DNA original, vibrar de uma frequência maior, aí na sua casa, já vá lá e veja esse vídeo sobre os arcturianos aqui no meu canal. Então, pessoal, sobre os Elohims é isso. Espero que vocês tenham gostado de entender qual é a engenharia do universo. Entender que a gente não somos só gente, não estamos sozinhos, não acaba aqui. Que tudo que você vibra é a consequência do que vai vir depois. Que não existe depois agora, mas vai vir após essa vida que você está experienciando. Lembrando que tem um conto que fala que depois que você morrer, vai ser medida a sua alma. Vai colocar uma pluma de um lado e sua alma do outro. E elas têm que ser mais leves que uma pluma. Porque almas mais leves que uma pluma vibra no 500 Hz, 600 Hz, 700 Hz, que é a quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, de amor, compaixão, verdadeiros de Cristo. Então, a base da sua energia, não do que você está fazendo. Você pode muito bem estar ajudando outra pessoa, fazendo vários atendimentos de cura, cuidando da sua família, mas por dentro você não está se sentindo realizada, você não está sentindo amor pleno, você está sentindo como uma obrigação, e não é isso que conta no final, conta a sua energia, a sua vibração, aonde você está. E tudo isso começa agora, com um entendimento de quem sou, para onde vou, que tipos de pensamentos e sentimentos eu estou gerando. Porque tudo que você pensa e sente, você não vê o que acontece. Mas em outras dimensões e outras camadas, isso vira realidade. E automaticamente, depois de um tempo, vira realidade na sua vida, aqui no 3D também. Para você poder observar como você está co-criando as coisas e poder modelar da sua maneira, uma maneira mais amorosa, mais coletiva, que vai beneficiar não somente você, e sim a todas as pessoas do mundo, do universo, de todas as dimensões. Então é isso, meus amigos. Me conte aqui no comentário se você já sabia sobre essa história dos Elohims, se você já teve algum contato com alienígena, que eu quero saber, e talvez até fazer um vídeo sobre isso. Tchau, tchau!